Seja bem-vindo à semana de lançamento do novo currículo de Escola Dominical da CPAD. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Estamos na semana de imersão de educação cristã da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para abençoar a sua vida e o seu ministério do ensino. Ao longo desta semana, teremos diversas plenárias com os nossos especialistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus para trazer as suas ministrações e abençoar a sua vida e o seu ministério. Ontem, ouvimos o pastor Elianai Cabral, que é o consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD, abordando a importância das Sagradas Escrituras para o ministério do ensino. Temos aqui também conosco o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, que é o diretor executivo da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A paz do Senhor, irmão Ronaldo. Paz do Senhor, pastor Alexandre Coelho, uma alegria estarmos novamente aqui nesta semana de lançamento do novo currículo de escola dominical de nossa Casa Publicadora. Afinal, acontece somente a cada 7 anos lançar um currículo de escola dominical. E como é que está esse novo currículo, Alexandre? Ele está bonito? Com certeza, irmão Ronaldo. Nada melhor do que trabalhar motivado com um material novo, um material que tem um conteúdo inovador, novos temas, um novo visual, um novo projeto gráfico, novos formatos, enfim. Vai ser uma surpresa muito positiva para os professores e professoras das nossas escolas dominicais, não apenas para os professores e professoras, mas também para os nossos alunos, para os nossos pastores e para os nossos superintendentes de escola dominical também, que ficam na regência de toda essa organização que tem uma importância muito grande para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E nós teremos logo mais o pastor Douglas, o pastor Jamiel Lopes estará ministrando a sua plenária hoje à noite. Amanhã, quarta-feira, nós teremos o pastor Ezequias Soares, presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Na quinta-feira teremos o pastor Douglas Batista, que preside o Conselho de Educação e Cultura. E na sexta-feira teremos a nossa irmã Joane Bentes, encerrando esta semana de plenária. E no sábado, às 17 horas, não perca, às 17 horas, a live de lançamento do novo currículo de escola dominical. O que nós teremos no sábado, irmão Alexandre? Qual é a programação para sábado a partir das 17 horas? Bom, Ronaldo, a partir das 17 horas do próximo sábado, nós vamos apresentar o novo currículo de escola dominical para os nossos professores, professoras, superintendentes, pastores e alunos e alunas também. Nós vamos mostrar cada uma das revistas, vamos mostrar as sessões que compõem essas revistas, ou as temáticas que são abordadas ao longo todo esse currículo novo de escola dominical e, acima de tudo, o novo projeto gráfico com que cada revista foi contemplada. É um projeto muito bonito, um projeto que está baseado nos melhores princípios didáticos e pedagógicos, sempre valorizando, acima de tudo, a interpretação correta da Palavra de Deus e a aplicação didática da Palavra de Deus para que os nossos alunos e alunas tenham a possibilidade não apenas de ler e entender, mas, acima de tudo, vivenciar a Palavra de Deus. Amém, graças a Deus. Então não perca, sábado, às 17 horas, a live de lançamento do novo currículo de escola dominical. Qual é a plenária de hoje, pastor Alexandre? Bom, Ronaldo, a plenária de hoje será ministrada pelo pastor Jamiel Lopes, que é pastor e psicólogo, e a temática desta nova ministração é a psicologia aplicada à educação cristã. Psicologia, irmão Ronaldo, é uma ciência que tem se mostrado bastante útil na área da educação. E nós, como cristãos, podemos nos utilizar também de princípios da psicologia que vão orientar o professor e a professora de escola dominical não apenas a conhecer melhor o seu aluno dentro daquela faixa etária, mas, acima de tudo, em trazer novos mecanismos e novas formas de apresentar aquele conteúdo para aquele aluno, respeitando ali aquilo que aquele aluno consegue absorver dentro de sala de aula. Amém, graças a Deus. Não perca então, vai começar agora, porém antes, vamos conhecer um pouco acerca do pastor Jamiel Lopes.
Jamiel Lopes é pastor, mestre em psicologia clínica e professor universitário. Atua como comentarista de lições de escola dominical para juvenis da CPAD. Além de conferencista, Jamiel Lopes é autor do livro Psicologia Pastoral e do recém-lançado Psicologia Aplicada à Educação Cristã, obras publicadas pela CPAD. Agora, na semana de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, Dr. Ronaldo, pela iniciativa da realização deste evento e também por confiar em nos convocar para participação como um dos preletores deste evento. E a você que está participando desta conferência, que creio que será uma grande bênção de Deus na sua vida. Eu estarei abordando nesta plenária um tema de grande relevância sobre a psicologia aplicada à educação cristã. Antes, eu gostaria de ler um texto bíblico que está no livro de Provérbios, no capítulo de número 22 e o versículo 6, que nos diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino no caminho que deve andar. Nós observamos a importância do ensino, da preparação da criança, ensinando e formando Deus na sua mente e no seu coração. Por que é importante o professor da escola dominical compreender ou ter uma base, ou pelo menos noções sobre a psicologia da educação? Para entendermos o que é psicologia da educação, nós vemos que a psicologia, ela estuda o comportamento humano e os processos mentais. A psicologia da educação, ela vai estudar o comportamento, mas voltado especificamente para o processo da aprendizagem. E aí observamos, através da psicologia da educação, como ocorre esse processo, como levar realmente uma criança, um adolescente, um adulto a aprender. Por que algumas pessoas elas têm dificuldade de aprendizagem? Então são alguns temas abordados pela psicologia da educação. Mas o professor da escola dominical, por que é importante ele ter esse conhecimento? Porque através desse conhecimento, ele vai conhecer métodos, estratégias que irão lhe ajudar a levar o seu aluno à aprendizagem. De nada adianta eu preparar uma excelente aula, eu preparar um material riquíssimo de conteúdos, se eu não conseguir alcançar o meu aluno. Então, quando você estuda a psicologia da educação, você passa a adquirir um conhecimento que vai lhe ajudar, que vai lhe trazer ferramentas que lhe ajudam a realmente levar o seu aluno a aprender. E como nós tratamos da Bíblia, tratamos da palavra de Deus, tratamos de um conteúdo bíblico, imagina a riqueza que isso trará para o professor à medida que ele adquire este conhecimento para a implementação da palavra de Deus no coração e na mente do seu aluno. A aquisição do conhecimento e a aprendizagem humana, ela depende de alguns fatores muito importantes. Primeiro, a interação da criança com outras pessoas. Então é muito importante quando ocorre esse processo de interação. A criança, ela primeiro, os primeiros contatos ou o primeiro processo começa com a sua mãe. Quando a criança, ela desenvolve a
linguagem. E é muito interessante que quando a criança começa a aprender a falar, inicialmente ela vai aprendendo a balbuciar algumas sílabas. Ela começa como mamã, e a mamãe então começa a dar estímulos para a criança e aponta para si mesma e diz mamã. E a criança então ela vai associando e vai aprendendo a falar. Essa interação ela é muito importante durante o processo da vida. Uma criança que ela tem uma interação com outras crianças e ela então, pessoas conversam muito com ela desenvolve mais facilmente a linguagem. Outra coisa que leva à aquisição do conhecimento são as experiências vividas desde o nascimento. Nós chegamos à idade adulta e nós nos tornamos o que somos, isso baseado nas experiências e vivências da nossa vida. É praticamente o acúmulo dessas experiências, dessas vivências que irão formatar a pessoa que somos. Então é muito importante, durante a fase da infância, o que a criança ela vai aprender, as mídias que essa criança vai consumir, aquilo que ela vai ler, tudo isso, os ensinos que são passados para ela, tudo isso vai realmente levá-la ou formatá-la para a vida. Um outro aspecto importante na aquisição do conhecimento é o ambiente. O ambiente, ele favorece o processo da aprendizagem. Então, por isso que é importante a escola bíblica dominical e você preparar a sala para receber a criança, para receber o seu aluno e você preparar um ambiente que venha favorecer o processo de aprendizagem dessa criança. E, por fim, é importante para a aquisição do conhecimento o desempenho do professor. Então, você, caro professor que está participando desta conferência, o seu desempenho, você participando, por exemplo, desta conferência, você está adquirindo uma bagagem, adquirindo um conhecimento que certamente vai ajudar no seu trabalho na escola bíblica dominical. Então, o desempenho, o professor que é aplicado, o professor que se prepara, o professor que realmente ele estuda, ele procura ampliar os seus conhecimentos e não só isso, ele dedica-se para esta obra, para este trabalho que é o ensino bíblico da palavra de Deus. Então é importante observarmos que para que haja a aprendizagem, para que esse conhecimento ele seja de fato adquirido, é importante que ocorra um desenvolvimento cognitivo da criança. E esse desenvolvimento cognitivo, ele vai depender de dois fatores muito importantes. Primeiro, a plasticidade do sistema nervoso. Segundo, a influência do ambiente. Então, esses são dois aspectos determinantes para o desenvolvimento cognitivo. Quando tratamos da plasticidade do sistema nervoso central, observamos que a cada novo comportamento aprendido desde o nascimento até a fase adulta. Então, vai acontecendo algumas conexões neurais que ocorrem e se fixam no sistema nervoso central. Cada estímulo que nós recebemos ocorre as sinapses no nosso cérebro. E aí, então, isso vai realizando algumas conexões neurais e esse aprendizado, aquilo que a criança recebe como estímulo, isso vai sendo, de certo modo, fixado no sistema nervoso central. E aí vai ocorrendo, na verdade, o aprendizado a partir destas experiências, a partir dessas novas conexões neurais. Então, mas como nós tratamos que o ambiente também ele favorece. Então, é importante que se prepare o ambiente, que venha garantir a realização dessas potencialidades de crescimento da criança. Então, uma forma eficaz de estimular a criança e ajudá-la no desenvolvimento cognitivo é através do lúdico. Então, observamos hoje um departamento infantil que ela usa o lúdico
para a criança. Então, por isso que se trabalha com fantoches, se trabalha com tantos materiais para estimular a criança. Hoje nós temos na nossa CPAD um currículo muito bom, um currículo realmente, o melhor currículo de escola dominical que nós possuímos, e nós temos então sugestões, livros, materiais que ajudam o professor de fato a levar a criança, a estimular a criança ao aprendizado. Porque essa plasticidade neural, ela vai acontecer a partir do momento em que ocorre um estímulo. A criança precisa ser estimulada para poder de fato aprender. Então, professor, professora que está agora nos acompanhando, você muitas vezes está na sua sala dando aula para os seus alunos. É importante você observar aquela criança que de repente ela está um pouquinho isolada, aquela criança que não está participando, vem o momento do louvor, aquele momento de bastante movimento, e as crianças estão ali ativas participando. Preste atenção àquele aluno que parece que está se sentindo excluído. É importante que você estimule esse aluno, procure perceber qual é a dificuldade que ele está tendo, para que ele seja também estimulado. Você precisa fazer com que essa criança participe, ela então se envolva também, porque senão nós realizamos aquele trabalho e tem aquele grupo que participa, aquele grupo mais ativo, aquele grupo que realmente consegue facilmente absorver o que você está ensinando. Mas precisamos observar aqueles que parece que se sentem excluídos, aqueles que têm dificuldade de se enturmarem. É importante você perceber isso para poder ajudar essas crianças. Então esse ambiente, ele é fundamental. E aí você trabalhar com esse estímulo usando o lúdico na sua sala. Mas como alcançar o seu aluno? O que você precisa fazer na prática para alcançar o seu aluno? Então, para que um professor ele consiga influenciar a vida do seu aluno, ele precisa neutralizar a sua mente. E segundo, ele precisa despertar a confiança do aluno. Você já imaginou, caro professor, a quantidade de informações que uma criança hoje, um adolescente hoje, ele adquire durante toda a semana, certo? Através da mídia, através da internet, através de tanta informação que nós não conseguimos muitas vezes quantificar quanta coisa, porque eles não desgrudam muitas vezes do celular, do computador, do tablet. Agora, como neutralizar a mente dessa criança? E você observa que existem muitas coisas, principalmente sites, enfim, que a criança ela acompanha, e principalmente no YouTube, certo? E aqueles influenciadores, e que isso vai formatando, vai doutrinando crianças, adolescentes, e ele já vem com uma ideia já fixa na sua mente. Como neutralizar isso? Como você alcançar a criança? Eu digo que o professor de escola dominical, ele precisa realmente de muita graça de Deus e ter a capacidade de, num período tão curto, de apenas 1 hora de aula, ele fazer uma faxina, ele realmente limpar toda essa sujeira que veio para a mente e para o coração do seu aluno durante a semana. Você precisa muito da graça do Senhor na sua vida, para você poder impactar a vida do seu aluno, para que você possa realmente tocá-lo, para que você possa realmente, como instrumento de Deus, alcançar a vida do seu aluno e limpar tudo isso que foi plantado durante a semana ali. Então você tem que neutralizar. E sabe qual é a arma poderosa que possuímos? A palavra de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia diz ela em Hebreus 4:12, a palavra ela é viva, ela surte efeito porque ela é viva. A palavra ela é eficaz, ela produz resultados e a palavra é penetrante. Então, caro professor, não se esqueça disto, use a palavra de Deus, use a Bíblia Sagrada, o ensino bíblico, para que possa neutralizar aquilo que foi colocado. Agora, existe algo muito importante. Às vezes, nós preparamos a nossa aula
E nós já trazemos os conceitos prontos, já trazemos então as ideias prontas, e ali nós lançamos as ideias, ou mesmo a palavra de Deus para o nosso aluno. E às vezes esse aluno ele está tão impregnado com os conhecimentos que ele adquiriu, que ele não consegue ouvir o que você está falando. Agora, o que você precisa fazer? Eu aconselho que você primeiro converse com seu aluno. Procure saber o que ele sabe. Você lança um tema, por exemplo, e diz o que você sabe sobre isso. E talvez você vai se surpreender que ele sabe muito mais do que você imagina, mas ele sabe da forma errada. Talvez porque, não quero citar nomes aqui de influenciadores lá no YouTube, mas talvez ele esteja ali impregnado com aquilo que ele ouviu daquela pessoa ou daquelas pessoas. E você precisa então saber o que seu aluno sabe, o que ele ouviu, o que ele aprendeu. Aí quando você escuta o seu aluno, você então poderá confrontá-lo com a palavra. Aí sim tem efeito. Você diz, vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala? E você então abre a sua Bíblia e confronta o conhecimento que ele traz com aquilo que a Bíblia Sagrada está dizendo. A gente só consegue neutralizar algo se a gente sabe o que é. Então eu vou neutralizar o quê? Então procura saber o que os seus alunos estão buscando, o que eles estão realmente consumindo em termos de mídia, o que eles estão realmente acreditando, qual é a influência que eles estão tendo para que você possa neutralizar isto. Agora você precisa também despertar a confiança do seu aluno. Desperte a confiança, seja um exemplo, seja um modelo para ele. Um modelo, um exemplo em tudo. Seja o primeiro a chegar na sua classe de escola dominical. Receba os seus alunos com um sorriso. Dê atenção para eles. Desperte a confiança. Escute os problemas deles. Então procure, de certo modo, acompanhar o seu aluno. E você, então, poderá, de fato, alcançá-lo. Para que possamos influenciar uma pessoa, dependemos de pelo menos 3 coisas básicas. Primeiro, aquilo que nós falamos. Segundo, aquilo que nós fazemos. Terceiro, aquilo que nós pensamos. Então, para influenciar, depende do que você diz, do que você faz e do que você pensa. São pensamentos, atos e palavras. Eu vou repetir. Pensamentos, atos e palavras. São 3 elementos, 3 ingredientes muito importantes para você poder influenciar o seu aluno. O que você fala? O que você diz? Quais são os seus argumentos? O que você faz? O aluno vai se espelhar em você. O que você pensa? Qual é o modo de pensamento que você tem? Então é muito importante você analisar esses aspectos para poder de fato alcançar o seu aluno e você influenciá-lo. Você precisa impactar a vida do seu aluno. Você precisa alcançar o âmago, o coração dele. Para se alcançar o aluno, agora o que a psicologia da educação ela diz. Então a psicologia da educação ela se fundamenta em pelo menos 3 princípios básicos que ajudam no processo de ensino-aprendizagem. E aí nós vamos abordar esses 3 elementos: conhecer, compreender, desenvolver. Vou repetir: conhecer, compreender, desenvolver. Então, para alcançar o aluno, primeiro você precisa conhecer este aluno. Então, o êxito do professor, o líder, depende da compreensão que ele tem, primeiro, da realidade do aluno, das características de personalidade dele e a visão de mundo que esse aluno possui. Então, conhecer o aluno é fundamental. Você conhece a realidade do seu aluno? De repente, aquele aluno que faltou na escola dominical domingo, você foi saber por que ele faltou? Você sabe onde ele mora? Você conhece a família dele? Você conhece a realidade dele? O aluno, ele é uma pessoa que está ali sob a sua responsabilidade. Deus colocou ele nas suas mãos para que você pudesse cuidar dele. Até mesmo aquele aluno problema, que às vezes, quando ele vai na sala, ele perturba a aula. E ele é um problema? Sim, é um problema seu.
e Deus colocou ele ali para você cuidar dele. A Bíblia nos diz, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Você precisa cuidar dele. Eu fui criado na escola dominical e eu tive um professor que impactou a minha vida. E eu conto sempre essa experiência porque aquele professor era um homem muito simples. Era um homem que não tinha didática para ensinar. Mas havia um diferencial na vida daquele homem. Ele amava os seus alunos. Irmão Zezinho, eu era criança, irmão Zezinho já era um senhor de mais de 60 anos. E como toda criança, conversando, brincando na sala, e quantas vezes ouvi irmão Zezinho dizer, ele chamava, nos tratava de meus filhos. E era tal modo que quando nos encontrávamos na rua, ele pedia bênção e dávamos a bênção a ele. E irmão Zezinho, ele então chegava e dizia, meus filhos, prestem atenção, eu estou ficando velho, daqui a um tempo, são vocês que estarão aqui no meu lugar. Vocês serão pastores, serão missionários. E era uma época difícil, uma época em que nós só tínhamos 2 lições de escola dominical. Nós tínhamos a lição do adulto e nós tínhamos a lição da criança. Se não me escapa a memória agora, o título era Estudando a Bíblia. E nós tínhamos apenas aquela lição. O Zezinho pegava ali a lição e algumas vezes ele lia para a gente. Mas ele era engraçado porque ele findava fazendo encenações das histórias bíblicas. Mas este homem, ele amava tanto os seus alunos que, mesmo sendo um homem pobre, um homem simples, morando numa casa de chão batido, irmão Zezinho chegou algumas vezes a levar toda a classe para sua casa e dar almoço, não sei como, mas dar almoço para toda aquela garotada e fazia brincadeiras. E irmão Zezinho era um homem que se dedicava. Escola dominical para ele não se limitava apenas ao domingo pela manhã. No domingo à noite, quando estávamos no culto, ele cantava no coral e havia uma galeria na igreja que eu fui criado, atrás do púlpito, e dali ele ficava e ele via toda a nave do templo. Se um aluno dele se levantasse e fosse para o corredor, ele descia da galeria e iria buscar esse aluno, como se fosse o pai daquele menino. Nos cultos de oração, nos cultos de doutrina, cultos de ensino, era fantástico. Zezinho, ele pegava, a gente já ia para o local porque ele fazia questão de que os seus alunos se ajoelhassem ali do lado dele. E ele ficava, quando ele percebia que a gente estava conversando, ele vinha orar, é hora de orar. Ou seja, irmão Zezinho cuidava dos seus alunos. Sabe o resultado disso? A maioria dos alunos do irmão Zezinho se tornaram pastores, se tornaram missionários. Por quê? Porque aquele homem, ele amava os seus alunos. E você? Você conhece a realidade dos seus alunos? Ou você apenas vem para a escola dominical e vai preparar a sua lição no sábado correndo para chegar domingo ali, apenas naquele horário? Você sabe por que seu aluno não veio na escola dominical no domingo passado? Então é hora de você descobrir a realidade do seu aluno. Isto é, conhecer o aluno. Conhecer as características de personalidade do seu aluno e saber que os alunos, eles são diferentes. Até o modo de aprender, existe aquele aluno que ele é mais visual, ele aprende mais a partir dos estímulos visuais. Existe o aluno que ele é mais auditivo, ele vai aprender mais por aquilo que ele ouve. E existe aquele que é mais sinestésico, ele vai depender mais de movimentos. E você precisa realmente entender que a sua classe ela é heterogênea. E você precisa alcançar todos os seus alunos. Se tem aluno que não está participando, é importante que você reveja as suas práticas, as suas técnicas, para que você possa, de fato, alcançar esse aluno. E, finalmente, para conhecer o aluno, você precisa conhecer a visão de mundo dele. E como você faz isso? Faça a roda de reflexão. Procure saber o que está acontecendo na vida deste aluno, na casa dele. Então, discuta temas, assuntos ali do cotidiano. E talvez você vá se surpreender com tantas informações que eles vão trazer. E como já coloquei, é importante você fazer realmente ali um confronto do que ele pensa com o que a palavra de Deus diz. E assim você vai mostrar a autoridade da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus para
o seu aluno. Então, como nós falamos, segundo ponto importante para se conhecer o aluno é compreendê-lo. E aqui é algo muito importante quando se fala da compreensão. Então, a compreensão, ela envolve uma relação empática com o aluno, determinando o clima estabelecido pelo professor na sala de aula. Quando a gente fala de relação empática ou empatia, vem logo aquele chavão, né? O que é empatia? O que é ser empático? É se colocar no lugar do outro. E eu diria que é muito mais do que isso. A relação empática é muito mais profunda do que isso. Sabe por quê? Porque a empatia, ela envolve 3 perspectivas. Então, ela é vista sobre 3 perspectivas. Primeiro, a empatia cognitiva. Segundo, a empatia emocional. Terceiro, a empatia solidária. Quando se trata da empatia cognitiva, ou seja, é a capacidade que temos de compreender, de alcançar o que o outro está passando. É uma compreensão, você consegue enxergar o que está acontecendo com o outro. Nesse sentido, seria você se colocar na posição dele, mas enxergando, compreendendo o que está acontecendo. Ou seja, o que levou essa pessoa a fazer isto? Lá, bem atrás, a filosofia, através do Aristóteles, ele traz a visão sobre a questão de causa e efeito que ocorre no universo. E ele coloca que toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Mas é muito importante que nessa visão ele fala sobre a causa final ou a finalidade. Ou seja, se eu pegasse, por exemplo, isto e soltasse, há uma lei que determina que ele vai cair, certo? Então, há uma causa. Então, se eu solto, ele vai cair. Uma causa, um efeito. Entretanto, ele mostra o seguinte: é importante se saber o que levou a isto. Um exemplo prático: uma criança, ela atira uma pedra em uma vidraça e quebra. Aí nós temos uma causa, uma pedra atirada. Nós temos um efeito, uma vidraça quebrada. Mas quando você analisa o fato e você pergunta o que levou essa criança a quebrar a vidraça, aí nós descobrimos, por exemplo, que a criança estava brincando e ela acidentalmente atirou a pedra, não com a intenção de quebrar a vidraça, mas infelizmente quebrou. Podemos descobrir que essa criança fez isso porque por vandalismo mesmo, fez por maldade. Mas podemos também descobrir que essa criança, ela foi coagida. Os colegas chegaram e ameaçaram e disseram que se ela não atirasse a pedra, iriam bater nela, por exemplo. Você observa que o efeito é o mesmo, mas a razão disto é importante. Na empatia cognitiva, você é capaz de compreender isso. O que está se passando com esta pessoa? O que levou, de fato, a isto? A empatia emocional é quando você é capaz de alcançar o sentimento, a dor do outro. Você é capaz de realmente perceber o quanto aquela pessoa talvez esteja sofrendo com isso. Mas a empatia solidária é quando você é capaz de se colocar à disposição desta pessoa naquilo que ela necessitar. Então, a empatia é algo muito mais profundo. Então, quando o professor ele cultiva uma relação empática com o aluno, ele consegue desenvolver, primeiro, a capacidade de ouvir o seu aluno. Segundo, a capacidade de refletir, de discutir o nível de compreensão. E isso vai fazer com que o professor crie pontes entre o conhecimento, o seu conhecimento e o conhecimento do aluno. Isso é alcançar o aluno. É quando você tem essa capacidade de compreensão, de compreender o seu aluno. E a terceira coisa
é o desenvolver. É quando você consegue desenvolver o seu aluno. Uma das finalidades básicas da educação é favorecer o desenvolvimento da personalidade do educando. O professor, para alcançar esse objetivo, ele precisa primeiro conhecer a si mesmo. Isso de forma objetiva, sendo capaz de ajudar os seus alunos a melhor conhecerem-se e aceitarem-se dentro das suas possibilidades e limitações pessoais. Você, como professor, eu já coloquei que você é modelo para o seu aluno. E você estará contribuindo, sim, na formação da personalidade do seu aluno. Como nós colocamos, o que nós somos hoje, quando chegamos à idade adulta, é um conjunto, basicamente, de situações que nós aprendemos durante toda a vida. Aquilo que você, o modo como você pensa, o modo como você percebe, como você enxerga, como você interpreta as coisas é resultado desse conjunto de coisas. Então, observamos que você poderá influenciar a vida do seu aluno. Mesmo aquele aluno que vem de um lar destruído, aquele aluno que passou por situações, muitas vezes, de violência doméstica, aquele aluno que tem pais separados, aquele aluno frustrado que muitas vezes vem, que é agressivo e passa por situações muito complicadas, ele poderá se espelhar em você. Você poderá impactar a vida dele. E quando ele crescer um dia, vai olhar para você e vai dizer: você mudou a minha vida. Então isso é muito importante. Então, desenvolver o aluno é você ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento da sua personalidade. E isso vai, com certeza, refletir na aprendizagem. Porque imagina uma criança, ou mesmo um adolescente, um jovem, que está passando por problemas. Ele vai se tornar alheio quando ele chega ali àquele ambiente. Ele estará ali como se não tivesse. E você, então, percebendo isso, você pode, de fato, chegar mais junto, dar atenção para esse aluno. Eu vivi uma experiência muito rica há alguns anos. Eu conheci um menino, ele tinha 7 anos, mas esse menino, ele realmente tinha um comportamento muito agressivo. Eu estava dando uma palestra, era na própria igreja que eu congregava, e eu estava dando uma palestra para os pais, de orientação sobre disciplina no lar, como você disciplinar o filho, enfim. E quando terminou aquela palestra, uma mãe me procurou. E ela falou sobre esse garoto. E ela disse que na escola, já tinha sido expulso de uma escola, e na escola que ele estava, realmente assim, ele dava muito trabalho. Ele chegou a furar um aluno com lápis. Ele foi pego no banheiro da escola, praticando sexo com outro menino. E chegava na escola dominical, ele rasgava a revista de escola dominical dos coleguinhas, ele não deixava a professora dar aula, a professora ia apresentar um cartaz, ele puxava, rasgava. Então era aquele menino intolerável. E aí então, eu conversando com aquela mãe, eu descobri que ela havia rejeitado esse garoto. Ela grávida, ela chegou a bater na sua própria barriga e dizer: eu te odeio. Ela tomou remédios, tomou chás e algumas coisas para tentar abortar aquele menino. O marido dela, alcoólatra, chegava muitas vezes em casa embriagado, batia nela e batia no garoto. Ele chegou um dia a pegar uma cadeira e jogar nas costas do menino, jogar a cadeira assim, que machucou o garoto. Então ele vivia num lar onde ele era basicamente violentado. Esse garoto não sabia fazer outra coisa a não ser também praticar a violência. E eu então conversei com aquela mãe e orientei e acompanhei ela durante um período, orientando como ela lidar com aquele garoto. Eu chamei a professora da escola dominical e conversei com ela e disse o seguinte: ele se comporta dessa forma porque esse garoto ele não tem afeto e ele quer chamar atenção. E ele então é o temido de todos, porque dessa forma ele é percebido. Eu disse: agora você vai destacar ele. E eu até sugeri para ela o seguinte: você vai apresentar o cartaz? Faz o seguinte, chama ele e dá o cartaz na mão dele e deixa ele na frente apresentando o cartaz.
Eu disse, olha, transforme ele como se fosse o seu ajudante. Então, chame sempre a atenção dele. E então a professora começou a fazer isso. Na igreja, eu estava, nessa época, dirigia o culto, era o co-pastor daquela igreja. E então, um dia eu chamei ele para o púlpito e disse, senta aqui do meu lado. E eu então perguntei para ele, você sabe cantar? E ele disse, eu sei. E ele então tinha um corinho. E ele disse, ele canta para mim aqui o que você sabe cantar. E ele cantou aquele corinho, subindo, subindo, subindo para o seu avô. E foi muito interessante, ele era bem pequenininho. E eu disse, você quer cantar? Eu vou colocar você para cantar daqui a pouco. E ele disse, eu quero. E eu então coloquei uma cadeira e coloquei ele em cima da cadeira. E ele pegou o microfone assim, quando ele pegou, ele calou. Viu toda a igreja assim, olhando para ele. E eu fiquei do lado, canta, você consegue. Ele não sabia fazer isso. Ele só sabia fazer com que as pessoas realmente o odiassem, para chamar a atenção. E eu lembro que ele começou a cantar bem devagarinho, subindo, subindo, subindo para o seu avô. E quando ele terminou de cantar, a igreja aplaudiu ele. Ele nunca tinha visto isso. Ele só tomava pancada. Ele só tinha desprezo. E ele ficou eufórico. E quando foi no culto seguinte, ele chegou e eu não chamei. Ele já veio, sentou-se do meu lado. E ele disse, pastor, eu posso cantar hoje? Eu disse, pode cantar. E aí todo culto ele queria cantar. Teve um irmão da igreja, um empresário, comprou uma guitarrinha para ele e deu de presente. E ele não sabia tocar, mas ele pegava a guitarrinha assim, começava a tocar e cantar. E quando ele cantava, toda a igreja aplaudia. Foi muito interessante, porque aquele garoto começou a mudar o comportamento. A escola secular mandou chamar a mãe e perguntou, fulana, o que aconteceu com o menino? Ele é um doce, ele não dá mais trabalho, ele mudou completamente, o que está acontecendo? Simplesmente, aquele aluno, ele passou a receber afeto, receber amor, receber atenção. Você pode fazer uma grande diferença na vida do seu aluno. Aquele aluno problema, aquele aluno que te causa dificuldades, você pode ser um instrumento de Deus para salvar esta vida. Então não desista dele, lute por ele, faça algo por ele. E ele poderá mudar a sua vida através daquilo que você fizer com ele. Use a palavra. Eu sempre coloco o seguinte, não são as minhas ações, as minhas atitudes, mas o poder que tem nesta palavra. A palavra de Deus muda as vidas e muda comportamentos. Então é muito importante você, então, desenvolver o seu aluno. Mas como eu posso desenvolver? Então um elemento prático para o desenvolvimento, principalmente da criança, é o uso da criatividade. Uma prática pedagógica com sucesso não é possível se não fizermos uso da criatividade. Então, professor, você é criativo. Você pode usar a sua criatividade. Então, procura sempre pensar em algo melhor para a sua sala. Use todos os recursos possíveis, certo? Você pode, então, ver, tem as sugestões da lição, mas tem muita coisa boa que você pode adquirir no acervo da nossa CPAD. Livros muito importantes que podem te auxiliar, realmente dando a você essa visão e trazendo para você também instrumentos, ferramentas que podem ajudar a você a desenvolver a sua criatividade e você desenvolver a criatividade do seu aluno. Então, quando nós tratamos da criatividade, principalmente no estímulo da criança, isso é muito importante chamarmos a atenção, é que às vezes nós trazemos as coisas muito prontas e isso não estimula muito a criatividade. Então, quando você traz já algo pronto, nem sempre isso vai, de certo modo, ter o mesmo efeito do que você levar a pessoa a uma vivência. Existem dois métodos quando nós pensamos na questão do aprender, ou de levar à aprendizagem. Primeiro método, né, seria o inculcar. Isso você faz a partir do momento que você repete conceitos, a partir do momento que você tem algumas
técnicas, práticas que vão levar a criança à memorização, vai levar o aluno, de fato, a partir do que você está pondo para ele, ele vai aprender, ele vai acumular, ele vai reter, de fato, o conhecimento. Mas existe uma outra coisa que é muito importante, que é a vivência. Levá-lo, de fato, a vivenciar. Um exemplo, eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou dar aquela aula magnífica explicando o que é o batismo com o Espírito Santo. Mas eu posso estimular o meu aluno a buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é vivência, é a prática. Então essa prática ela é fundamental. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o amor. Você pode então levar a criança à prática, levar o aluno a praticar isso. Você pode sugerir atividades que desenvolvam isso. Então, por isso que as dinâmicas de grupo feitas, elas têm um efeito assim fantástico. Eu costumo sempre dizer o seguinte, uma dinâmica de grupo, os métodos, eles usados, eles apenas são meios. Não esqueçamos isto. Eles são apenas meios. Eu não posso chegar e preparar a minha aula apenas em cima de dinâmicas de grupo, preparar em cima de algumas técnicas e esquecer o primordial. Essas técnicas, esses métodos, eles vão ser usados com o objetivo de facilitar no aluno o conhecimento da palavra. A palavra é o fim, a finalidade é esta. Então eu uso as técnicas, eu uso os meios. Então é muito importante você levar a criança à vivência, você fazer com que ela crie, com que ela faça. Por exemplo, grupo de adolescentes, né? Você vai, juniores também, eles hoje vivem muito questão da própria mídia, tecnologia, e você, então, incumbi-los de fazer atividades como, vai entrevistar o pastor, o missionário, fazer um trabalho, eles gravarem vídeos, apresentar os vídeos na classe de escola dominical. Então, você envolvê-los de modo que eles produzam, e não apenas você chegar e colocar. Por exemplo, você está contando uma história bíblica. Que tal você transformar isso numa encenação? E você então pegar os alunos aqui e dar papéis para eles, e eles fazerem uma apresentação. Eu garanto que o que você fazendo dessa forma, levando-os à prática, eles vão conseguir, de fato, guardar muito mais isso do que apenas um conceito que você tratou. Então eles vão lembrar exatamente daquela vivência, daquela experiência. Eu lembro de um fato, né? Eu estava... fui convidado na igreja em Campinas mesmo, para falar para um grupo de adolescentes. Final de ano, você imagina só, era um final de ano. E o último encontro deles daquele ano, e havia ali uma confraternização e, consequentemente, comes e bebes, e um salão assim com quase 200 adolescentes. Imagina quando eu entrei, parecia uma feira, aquele zumbido, parecia zumbido de abelha, assim, de converseiro, eles de pé e tal. E qual foi o tema que me deram para falar? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vocês acham que eles iriam me ouvir? Eu chegar aqui e começar a falar? Abre aqui a Bíblia, vou saudar eles e tal, tal. Vamos abrir aqui a Bíblia do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vocês acham que eles iriam me ouvir? Não. Eu tinha que fazer alguma coisa que impactasse eles, que chamasse a atenção deles. Eu tive uma ideia. Eu peguei um feixe de palitos e coloquei aqui no blazer. E ali cumprimentei eles e falei sobre a questão do encerramento do ano e tudo mais um ano se foi, está vindo um ano novo, etc, etc. E aquele barulhão, e eu digo, eles estão preocupados ali, estão mais preocupados com os comes e bebes daqui a pouco, né? E eu então disse, olha, eu vou dar uma palestra para vocês, mas antes eu quero fazer um teste aqui. Eu quero descobrir aqui quem é o rapaz mais forte aqui do grupo. E quem vai escolher aqui são as meninas. Você imagina como elas ficaram ouriçadas, né? E ali, elas vão escolher quem é o rapaz mais forte. E então, com o microfone eu colocava e apontava. É esse.
Isso. Então, aqueles que tinham realmente assim um impacto maior, uma torcida maior, eu chamava para frente. Vem para cá. Aí eu fui chamando, ficou mais ou menos uns 10 aqui na frente, né? E ele disse, agora só as meninas, vamos escolher aqui quem é o cara mais forte aqui do grupo. Você vai ser o eleito mais forte do grupo. E, nesse momento, você acha que tem alguém conversando? Eles estão participando. Que é uma coisa muito importante, é a interação, você fazer essa interação com o aluno. E aí foi muito engraçado, né? Porque ali foi fazendo a escolha. E de acordo com a torcida, se era fraca, volta para o seu lugar. Até que ficaram apenas 2. E aí eu disse, agora quem vai escolher sou eu. Vocês já fizeram a escolha, agora eu vou escolher. E eu olhei para um, olhei para outro e disse, eu acho que é você. Ah não, eu acho que é você. E depois eu escolhi um. E o outro falou, só você fica aqui do lado. E ele disse, você vai provar agora, eu vou fazer um teste aqui e você vai provar. Não me decepcione, cara. Eu escolhi você e você não vai me decepcionar. Você vai provar para a galera aqui que você é o mais forte do grupo. Combinado? Combinado. Aí peguei um palito, tirei do bolso e disse, então, se isso é verdade, quebra isso aqui para mostrar que você é o cara. Aí ele pegou o palitinho e fez assim, pá. Ah, pastor, quem é que não faz isso? Todo mundo faz. Não. Ele fez porque ele é forte. Ele só fez porque ele é o cara mais forte aqui do grupo. Aí eu olhei para o outro assim, ele não consegue. Claro que eu consigo, me dê que eu faço. Aí eu peguei o feixe de palitos e disse, então faz. Aí ele tentou, eu digo, ela tenta. E ele tentou e não quebrou o feixe de palito. Eu tinha uma lousa assim, e daí eu coloquei para o grupo, né? Então, esse aqui, ele provou que é mais forte do que esse? Não necessariamente. Por que que esse quebrou e esse não? Porque esse tinha apenas um palito e esse aqui tinha um feixe de palitos. Ah, então vamos ver que lições nós podemos extrair disso? Aí eu fui para a lousa e eles foram dando conceito. Quando somos muitos, estamos unidos, nos tornamos mais fortes. A união faz a força. E eu fui enchendo ali a lousa de conceitos dados por eles. Muito importante. Aí, depois disto, que a lousa já estava cheia daqueles conceitos, eu disse, vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver. Agora, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vocês acham que eles não ouviram? Ouviram. Então, quando você leva de fato à prática, isso ajuda na implementação daquilo que você quer colocar. E o que eu queria falar para eles era o que a Bíblia está dizendo. O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos viver em união. Porque eles mesmo viram, colocaram lá, que a união faz a força. Se somos muitos, se estamos unidos, nós nos tornamos invencíveis. Então, quando o professor ele consegue fazer isto, automaticamente, essa parte prática, ou seja, a vivência, o aluno não esquece. Passaram-se alguns meses e eu estava em uma livraria em Campinas. Aí, de repente, tinha uma mãe e um adolescente. E a mãe chegou e disse, olha, pastor Jamiel aqui. Aí disse para o filho, olha filho, esse é o pastor Jamiel. Eu disse, eu sei, não foi o senhor que fez a dinâmica lá do palito? Nunca mais esquecerão. Porque quando eles lembrarem da dinâmica do palito, eles lembram do versículo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, a técnica em si, ela vai ajudar o aluno na implementação dos conceitos bíblicos. Então, eu estou reforçando isso para que você entenda que não é uma dinâmica apenas. Ah, domingo eu preciso da dinâmica de grupo. Eu chego aqui, tá, eu estou publicando um livro pela CPD, que é Psicologia Aplicada à Educação Cristã. Aí você vai ver lá nesse livro que tem muitas dinâmicas, sugestões de atividades práticas, tal. Ah, eu vou pegar lá Psicologia Pastoral e vou ver aqui e vou aplicar. Não é só isso. Você precisa pensar o que eu quero que meu aluno aprenda. Então, o que eu quero passar em termos de conteúdo para esse aluno. Agora, que recursos eu posso usar? Aí eu vou ver uma dinâmica que possa facilitar a implementação desse conteúdo. Que isso fique claro. Então, assim, a dinâmica não é a coisa mais importante, ela é apenas um meio, é um instrumento que vai ajudar o professor na implementação desse conteúdo.
Então é muito importante. Quando se trata, por exemplo, da criatividade da criança, é você levá-la a fazer. Isso é muito importante. Desenvolver. Geralmente, os métodos às vezes, que a gente usa, como eu coloquei, a gente traz muitas vezes as coisas prontas. E se as coisas são muito prontas, ou seja, você não faz com que a criança pense. O aluno ele pense. E quando você envolve e faz um processo interativo com o aluno, automaticamente você trabalha a criatividade dele. Eu fui uma vez em um acampamento e uma igreja onde assim, o pastor era muito conservador e era um pastor auxiliar numa congregação e foi, na verdade, o primeiro acampamento que foi feito naquela igreja. Havia um receio, porque o pastor não aceitava, enfim. E o pastor estava muito preocupado com o que iria acontecer lá. De tal modo que quando eu cheguei no acampamento, para vocês terem ideia, não havia programação nenhuma. E o pastor procurou, sabe, vai ter uma palestra e tal. O que tem mais? Não tem nada, pastor. Como nada? E eu sentei com ele, e ali com o pessoal da liderança, e disse, não, podemos aqui a gente planejar algumas coisas. E foi muito interessante, porque eu sugeri para eles a gente fazer um teatro, fazer uma encenação. E então reunimos os grupos, primeiro dividir os grupos, vamos dividir os grupos. Então como fazer isso? Eu digo, olha, tem uma forma muito, muito rápida de você fazer. Inclusive no livro Psicologia Pastoral, Psicologia Aplicada à Educação, você vai ver que eu trago assim, sugestões de como você fazer grupos, assim, uma maior facilidade do mundo. Tem muitas dinâmicas ali, acho que umas 30, 40 dinâmicas, onde eu trago sugestões. Então você chega numa classe, um exemplo, né, uma classe de somente juniores e adolescentes. E é uma turminha que eles tendem a ter subgrupos. Então tem as panelinhas, e eles são fechados ali. Se o professor chegar numa classe dessa e disser o seguinte, olha, vou fazer um grupo aqui, uma equipe, e de repente ele separar os grupos, vai ter gente que não vai querer. Ah, não, com fulano não fico. Ah, com Beltrano não fico. Ah, não... E aí o professor vai ter dificuldades. Então, às vezes uma técnica é simples. Você levar, um exemplo, você leva cartãozinho de cores. Então eu tenho uma sala com 16 alunos. Eu tenho aqui, digamos, vou dividir 4 grupos de 4 pessoas. Tem 15, eu quero 3 grupos de 5. E assim sucessivamente. Aí você coloca a quantidade de cartões exatamente da quantidade de alunos que tem. E separa os cartãozinhos. Aí você coloca ali, talvez uma cestinha e tal, que eles não vejam. E ali ele vai pegar um cartão. Pega aqui um cartão. Tirou vermelho, o outro tirou verde, o outro tirou azul, o outro tirou amarelo. Aí tem o seguinte, quem pegou o cartão verde, vem para cá. Quem pegou o amarelo, vai aqui. Quem pegou o azul, o grupo está formado. É o grupo do verde, o grupo do amarelo, o grupo do azul, e então não vai ter oposição. Aí você pode dar um tema para eles começarem a abordar. Então isso é interessante. Outra coisa, por exemplo, você pode fazer números. Você pode, eu quero alguns grupos aqui de, sei lá, tenho 12 alunos, eu quero fazer aqui, vamos pegar um valor 13, né, que não é um valor exato. Aí eu quero aqui 3 grupos. Aí eu coloco 4 vezes 3, 2, então vai ter 2 grupos de 4 e um grupo de 5. Aí você coloca, por exemplo, escreve número 1. Escrevi aqui 4 número 1s em papeizinhos separados. Depois 4 número 2. Eu coloco número 2 e 5 número 3. Eu enrolo ali e faço um sorteio. E eu pergunto, quem pegou o número 1, senta aqui. Quem pegou o número 2, pega. Quem pegou o número 3, está feito o grupo. Então, grupo número 1, grupo 2 e o grupo 3. Você pode pegar, por exemplo, você pode pegar versículos e escreve em faixas e você corta pedaços para eles formarem os versículos. Você pode pegar figuras, partir figuras em pedaços, misturar e eles então encontrar os pedaços. Então existem várias maneiras. E eu fiz uma técnica lá, rapidinho eu fiz, eu creio que foi de números, não lembro agora bem, mas que questão de 5 minutos os grupos estavam formados. E aí formamos ali 3 grandes grupos. E ali, cada grupo, nós sugerimos a pegar uma história bíblica e fazer uma encenação. E foi muito interessante naquele acampamento onde eles pegaram
escolheram as histórias e durante o período do almoço, do intervalo, eles foram preparar para apresentar à tarde. Olha, a criatividade daquela garotada foi incrível, porque de repente eles estavam vestidos, eles arrumaram de toalha, transformaram em turbante, fizeram roupas, enfim, de lençol, transformaram em vestidos, em túnicas, enfim. E foi algo tão emocionante. O pastor se emocionou, ele chorou, e ali o poder de Deus veio, porque assim, o empenho daquela garotada. E às vezes aí traz pronta coisa. Mas quando você estimula a criatividade e você leva ele, de fato, a criar, você se surpreende. Então faça isso. Leve o seu aluno à participação e deixe ele criar. E por fim, que é muito importante, ajudar o aluno a desenvolver a sua inteligência emocional. Até aqui nós tratamos da aprendizagem, de levar o aluno a aprender. Mas há algo que é muito importante, que vai ajudar nesse processo de aprendizagem, é o professor ajudando o aluno no desenvolvimento da sua inteligência emocional. Muitos estudos hoje sobre a questão da inteligência, mas algo que realmente tem sido dado muita ênfase é a inteligência emocional. Como desenvolver a inteligência emocional da criança e ajudá-la a canalizar as suas emoções? O estudo sobre a inteligência, durante anos, se fundamentou nos princípios criados por Alfred Binet, que foi o teórico, o psicólogo, o primeiro capaz de mensurar o coeficiente de inteligência humana. O Alfred Binet, ele desenvolveu testes que eram capazes de medir o grau de inteligência de uma pessoa. Questão do coeficiente intelectual. E esses testes, eles foram usados durante anos para recrutamento de pessoas, foi usado enfim, para muitos objetivos. Mas, na década de 70, no início dos anos 80, houve um avanço desses estudos, quando o Gardner ele traz uma visão que revoluciona a teoria da inteligência. O Gardner ele fala sobre as inteligências múltiplas. Por quê? Porque os testes vocacionais, os testes de inteligência, eles focalizavam especificamente a inteligência lógico-matemática. E o Gardner ele mostra que havia outros tipos de inteligência. Por exemplo, uma pessoa era tida inteligente numa sala de aula durante muitos anos, se ele era bom em matemática, física, química, então ele detonava. Então aquelas pessoas que tinham dificuldades com cálculos eram tidas como menos inteligentes do que as outras. Isso não é verdade. Porque o Gardner ele provou que mesmo aquelas pessoas que às vezes nem conseguem estudar, porque tem algumas dificuldades ou não gosta, às vezes é um excelente músico. Ele consegue desenvolver muito a questão da inteligência musical. Pessoas que sabem lidar com o corpo, a inteligência sinestésica, que se tornam jogadores, se tornam, desfilam nas passarelas e conseguem se destacar das demais pessoas, ele diz, isso também é inteligência. E ele vai mostrando que existe um conjunto de 8, 9 inteligências diferentes. E o que é bacana no que ele coloca é que você pode desenvolver essas inteligências. Mas, na década de 80, 1980, algo que veio realmente para revolucionar as teorias da inteligência é quando o Daniel Goleman, ele traz a teoria defendendo uma tese sobre a inteligência emocional. E ele estava estudando sobre inteligência
E ele então faz uma pesquisa com ex-alunos de Harvard, que se formaram em Harvard. E ele então busca as pessoas 40 anos depois, que as pessoas se formaram na década de 1940. E ele queria saber qual o destino desses alunos. Como é que foi a vida deles pós a universidade? E ele fez uma descoberta que ele não esperava. É que as pessoas nos últimos 40 anos formados em Harvard, as pessoas mais bem-sucedidas na vida não foram os alunos CDF, não foram os alunos nota 10, mas os alunos medianos. Isso chamou a atenção dele. Ele então retoma a sua pesquisa e ele agora busca alunos formados na década de 1970. E ele se surpreende porque esses alunos eles estão agora ainda inseridos, na época, inseridos no mercado de trabalho, e ele percebe que a tendência é a mesma. E ele diz, tem alguma coisa diferente, então não é o QI que conta. E ele percebe então que o mais importante é o QE, o QI, como chama o paulista, né? Que é o coeficiente emocional. O QI, ele conta, mas ele não é o mais importante. Precisa haver um balanço entre razão e emoção. Então, quando você estuda o processo de aprendizagem, isso é muito importante, a questão do equilíbrio. E eu estou chamando a atenção disso para você, professor, porque é importante você observar o seu aluno em relação a este quesito. Você percebe, assim, a responsabilidade do professor, que é mais do que você estudar uma lição e você chegar lá e passar a lição. Então você vai precisar de adquirir mais conhecimento. Então o livro Psicologia Aplicada à Educação Cristã, eu acho que deve ter ficado aí com uns 500 e poucos, 600 páginas mais ou menos, que você poderá estudar esse livro. E eu falo sobre esses assuntos que eu estou abordando aqui para você. Então, na questão da inteligência emocional, o Goleman, ele mostra a importância de um equilíbrio entre razão e emoção. E ele, então, desenvolve a sua teoria baseado em 5 pilares. O primeiro pilar, ele chama de autopercepção. Uma pessoa que desenvolve a sua inteligência emocional, ela precisa primeiro aprender realmente a se autoperceber. Se eu não me conheço, se eu não consigo olhar para mim e entender o que está acontecendo comigo, eu terei não só dificuldades de lidar comigo mesmo, como eu terei dificuldade de lidar com as outras pessoas. Então, por isso que é importante esse processo do autoconhecimento. Então, quando estamos passando por um determinado problema, uma determinada situação, eu preciso compreender primeiro o que estou sentindo. O que está acontecendo comigo? Segunda coisa, eu preciso entender o que desencadeou isso, o que está me levando de fato a isso. Terceiro, o que eu preciso fazer para mudar isso. Então, quando eu desenvolvo esse processo, eu aprendo a lidar de fato com essas questões. O que, por quê e o como, né? O que eu preciso fazer? Então, o processo do autoconhecimento. O segundo pilar que é colocado pelo Goleman é a capacidade que o indivíduo tem de autocontrole. Esse é o segundo pilar. Então, voltando o primeiro pilar em relação à questão da criança, do aluno, do adolescente, enfim. Então, você levá-lo a tomar consciência do que está acontecendo com ele. E sempre levá-lo a soluções. Tem situações, eu costumo dizer, que não depende da gente, não depende de uma ação nossa. Então aquilo que está fora de mim, que eu não consigo controlar, que eu não tenho controle sobre, e eu quero mudar essa situação, eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu posso não conseguir mudar os fatos. Eu posso não conseguir mudar as situações, mas eu tenho o poder, a capacidade de mudar o meu comportamento diante desses fatos. Então, quando você desenvolve a inteligência emocional, você aprende a lidar com as situações da vida. Então,
Como? Compreendendo. Eu entendo o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, eu sei o que eu preciso fazer. No segundo pilar, ele trata do autocontrole. Isso tem a ver com disciplina. E é muito importante desenvolver isso na sala de aula. E é maravilhoso porque a Bíblia, ela fala sobre isso. A Bíblia, se você pensar ali em Gálatas, quando trata sobre o fruto do Espírito, um dos elementos do fruto é exatamente o autocontrole. Então você aprender realmente a se autocontrolar. Então, ajudar o aluno a desenvolver uma disciplina. Então isso é muito importante. Criar, estabelecer uma disciplina pessoal. Isso começa na sala de aula em você estabelecer limites. Eu me recordo quando eu estava certa vez dando uma palestra, né, num seminário, e uma professora chegou e disse: pastor, o que eu posso fazer para tirar os celulares das mãos das minhas alunas, porque eu não consigo dar aula, pastor? Elas ficam o tempo inteiro lá conversando entre si, olhando fotos, vendo coisas lá no celular. E eu cheguei para ela e disse: mas quem disse que você tem que tirar o celular da mão delas? Você precisa inserir isso como um elemento, como um instrumento na sua aula. E eu disse: o que você precisa é estabelecer limites. Use o celular na sala para fazer pesquisas. Use. Então eu comecei a dar algumas sugestões. Agora, na hora da palavra, estabeleça limites. Está faltando limites. Então é muito importante você desenvolver no aluno essa capacidade de disciplina. Agora é a hora da palavra. O terceiro pilar da inteligência emocional é a automotivação. É você levar o aluno a tornar-se motivado. E o que é motivação? Observe a palavra, motivo mais ação. Para que eu tenha um conjunto de ações, eu preciso ter um motivo. Então você está participando desta conferência porque você teve um motivo para isso. Então a motivação é algo intrínseco, algo que vem de dentro. Então uma pessoa que desenvolve a sua inteligência emocional, ela se torna automotivada, ela não depende de terceiros. Ela não vai depender de que alguém chegue e ofereça alguma coisa para ela. Não, ela vai se motivar. Aí eu pergunto, e você, professor? Se você não se motivar, se você não for motivado para aquilo que você está fazendo, você não vai conseguir motivar o seu aluno. Um professor motivado, ele vai motivar a sua classe. Então a motivação é que faz com que haja brilho naquilo que nós estamos fazendo, nas nossas ações. Então imagina eu fazer um trabalho desanimado, pelo domingão, estou aqui, não sei o que lá, ou correndo, ou cheio de preocupações, com tantas outras coisas, e como se aquilo ali fosse uma obrigação, fosse algo cansado para ter que fazer. O que você está passando para a sua sala? Agora, um professor motivado, ele alegra a classe, ele eleva os alunos, então é muito importante. Mas como desenvolver a automotivação do aluno? A psicologia ela mostra uma coisa muito importante dentro desse processo, desse ciclo da motivação. Para que, nós já colocamos, né, para que haja motivação, você tem que ter um motivo. E isso depende, inicialmente, de uma necessidade. Então, se eu não tenho uma necessidade dentro de mim, eu não vou me motivar. Então, eu preciso ter uma razão para isso. Então, quando se eu necessito de algo, é porque eu tenho um déficit desse algo. Dá um exemplo prático na questão, digamos, fisiológica. Eu tenho sede. A sede, ela é provocada por uma necessidade ou um déficit de água. Então, isso vai gerar em mim uma tensão. Então, quando eu realmente tenho uma determinada necessidade, isso gera uma tensão. Certo? Consequentemente, um desequilíbrio. No meu caso, o exemplo que eu estou dando, um desequilíbrio orgânico.
E isso vai gerar dentro de mim um motivo. Consequentemente, vai me levar a um conjunto de ações, que essas ações vai me levar à realização desse desejo. O que eu quero dizer para você é que para você motivar o seu aluno, você precisa criar nele uma necessidade. Crie dentro dele uma necessidade de estar na escola dominical. Crie nele uma necessidade de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Crie no seu aluno uma necessidade dele fazer um devocional, dele ler a palavra, dele se dedicar às coisas de Deus. Então você pode criar isto. São essas necessidades que nos impulsionam para a vida. Agora, se ele acha que não é necessário, aquilo não tem, digamos, valor algum para esse aluno. O quarto pilar é a empatia. E como nós já falamos sobre a empatia, então você desenvolver no aluno essa capacidade, tanto a empatia cognitiva, emocional, como a empatia solidária. Então é importante você desenvolver nele essa capacidade de pensar no seu colega. Isso evita muito, às vezes, a questão do bullying. Aquele aluno que tem dificuldade de aprendizado, e você então trabalhar esses aspectos com o seu aluno. E o quinto pilar é as relações sociais ou relação interpessoal. É você desenvolver no aluno a capacidade dele se relacionar com as outras pessoas. Então isso é muito importante, o professor desenvolver essa inteligência emocional do seu aluno, porque isto com certeza vai facilitar o processo de aprendizagem. Nosso tempo, ele terminou e eu gostaria de encerrar colocando para você, procure aprofundar-se um pouco mais neste tema. O conhecimento da psicologia educacional vai lhe trazer, lhe proporcionar realmente ferramentas que vai ajudar você a ter mais êxito no seu trabalho, a fazer um trabalho mais eficaz, alcançando mais resultados. Deus lhe chamou, Deus lhe escolheu para você fazer a diferença na vida do seu aluno. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que todo este conteúdo que você ouviu, que sirva realmente para o seu crescimento, que sirva de bênção na sua vida. Mas procure buscar mais conhecimento nesta área. Procure estudar um pouco mais sobre a psicologia da educação. Por quê? Porque você irá adquirir ferramentas que vão lhe ajudar exatamente a realizar um trabalho mais eficaz, com mais resultados. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você continue sendo esse instrumento, esta bênção de Deus, trabalhando fielmente na obra do Senhor, na escola bíblica dominical. Queremos agradecer a você que esteve presente assistindo essa live do pastor Jamiel Lopes, cujo tema foi Psicologia aplicada à educação cristã. Irmão Ronaldo, nós temos um livro com esse mesmo tema do pastor Jamiel Lopes, não é? Psicologia para a educação cristã. Verdade, pastor Alexandre. Além desse livro, o pastor Jamiel Lopes também tem um livro Psicologia Pastoral. É verdade. São duas obras excelentes. Aqueles que leram tanto a psicologia pastoral como a psicologia aplicada à educação cristã, com certeza percebeu a profundidade como o pastor Jamiel Lopes, ele se aprofunda realmente no tema, não é nada superficial. Então, não deixe de adquirir essas duas obras publicadas pela nossa casa publicadora de autoria do pastor Jamiel Lopes. Estamos na semana de lançamento do novo currículo de escola dominical de nossa casa publicadora. Amanhã, quarta-feira, teremos o pastor Ezequias Soares, presidente da Comissão de Apologética de nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O pastor Ezequias Soares, que também está presidindo a Sociedade Bíblica
do Brasil. É a primeira vez que um assembleiano preside esta instituição tão importante e compromissada com a distribuição da palavra do Senhor nosso Deus. E nós teremos depois, quinta-feira, pastor Douglas Batista, na sexta-feira, a nossa irmã Joane Bentes, e no sábado, às 17 horas, a nossa live de lançamento do novo currículo de escola dominical. Pastor Alexandre, qual é o tema de amanhã da nossa live com o pastor Ezequias Soares? Bom, Ronaldo, o tema de amanhã é declaração de fé, uma teologia para a educação cristã. Ou seja, o pastor Ezequias vai apresentar esse documento tão importante que é a declaração de fé das Assembleias de Deus e mostrar a importância de se conhecer a nossa declaração de fé para chegar numa aula, numa sala de escola dominical e trazer ali a nata, a coisa mais importante da nossa teologia, apresentada de uma forma bastante simples e direta para os nossos alunos de escola dominical. E o pastor Ezequias foi o presidente da comissão que elaborou a nossa declaração de fé. Então a nossa temática amanhã é declaração de fé, uma teologia para a educação cristã. Lembrando, irmão Ronaldo, que estamos numa semana de imersão em educação cristã e no sábado teremos aí aquela grande live de lançamento do nosso currículo de escola dominical. Verdade, o pastor Alexandre Coelho fez parte também desta comissão, foi o redator, irmão Alexandre? Fui um dos redatores ali. Redatores ali, não é, que representando a nossa casa publicadora nessa comissão que elaborou esse importante histórico documento que é a nossa declaração de fé. Muito bem, meus irmãos, agradecemos aí a sua audiência e amanhã, às 20 horas, estaremos novamente para mais uma plenária na semana de lançamento do novo currículo de escola dominical de nossa casa publicadora.